Vamos começar? A gente estava aqui repercutindo, meus amigos, toda aquela situação na Venezuela, eleições venezuelanas. Estávamos aqui cobrindo, inclusive, no último domingo, quando alcançamos o resultado anunciado de vitória de Nicolás Maduro, um movimento gigantesco da oposição dizendo que não, quem ganhou as eleições foi o opositor, Edmundo González, e esta semana toda de entreveros. Meu amigo Marcelo Favalli, conta pra gente a situação de momento, como é que tá o negócio por lá na Venezuela. Bom, boa tarde a todos, obrigado por essa acolhida do Nelson Kobayashi. Queria começar com uma informação vinda da Itália, não faz muito sentido, mas o Papa Francisco se manifestou no tradicional Ângelus, que é a oração do domingo, dizendo o seguinte, que é preciso, para se alcançar a paz na Venezuela, a demonstração das atas, a publicação das atas. Isso tem um recorte, bom, todo mundo já entendeu as linhas da notícia. As entrelinhas são o seguinte, nós estamos falando de um Papa que pela primeira vez na história não é europeu, ele é latino-americano, argentino mais precisamente, mas que conhece muito bem a realidade política da América Latina, e esse pronunciamento do Papa, que está fora do espectro político da América Latina, da América do Norte, da Europa, tem um peso muito grande, porque ele tem essa herança latina também, e é um Papa muito politizado enquanto padre na Argentina. Agora, isso também tem um peso gigantesco dentro do contexto da Venezuela, porque nós estamos falando de um país de maioria cristã católica. E a Igreja Católica tem muito peso. Curiosamente, me sinto muito à vontade nesse debate, porque eu fui muito à Venezuela. Em algum momento na minha carreira, eu fui correspondente na América Latina, e um dos países que eu mais cobri foi a Venezuela. Estive ali em vários momentos do chavismo, no seu declínio, no auge e também na sua ascensão. Então, tem uma particularidade, a política e o encontro com a religião católica cristã na Venezuela. Os comícios, sejam do chavismo, sejam da oposição, Nelson, eles começam com um Pai Nosso. Eu nunca tinha visto isso no mundo. Então existe um laço muito importante da religião. Então, uma manifestação de um Papa de origem latina sobre política tem um peso muito forte. E ele fala, quer dizer, ele engrossa um discurso longe de ser uníssono para a publicação das atas. Então, quer dizer, você tem mais um tempero externo. Internamente falando, a gente ainda tem o rescaldo do que aconteceu ontem, sábado, que Maria Corina Machado, desde terça-feira, deu as caras. Ela estava num refúgio sem que se soubesse qual era o paradeiro dela, temendo alguma represália da situação, e ontem ela fez vamos dizer um pronunciamento, mas ela saiu num carro de som, rapidamente parou ali numa avenida de Caracas, onde a multidão a esperava no final de uma passeata, e ela fez um rápido pronunciamento, claro, repetindo isso, dizendo que os votos reais daqueles que votaram pela oposição em nome do Edmundo González Urrutia, esses votos estavam sendo suprimidos, estavam sendo roubados, e de novo, mais uma vez, ela falou, tudo vai voltar à realidade, a gente vai saber a verdade a partir do momento em que as atas sejam publicadas. Para quem está pegando o discurso agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é um processo muito parecido com a eleição brasileira, só para criar um paralelo. Cada sessão tem um presidente de sessão e que é responsável por conferir a integridade do voto e assinar uma ata que diz quantos votos foram colocados ali, quem é presente. E na Venezuela, essa contra-checagem ela é imediata, porque o processo é parecido com o Brasil, tem a urna eletrônica, só que tem uma etapa a mais. Toda urna tem uma impressora, tem um voto, então o eleitor faz a sua opção, pega o ticket, confere, dobra e põe na urna. Essa urna depois ela é recontada apenas como uma dupla checagem, o que é a responsabilidade do presidente de sessão. Ele assina essa ata dizendo quantos votos receberam cada candidato. E este documento é público, de acordo com o artigo 4 do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral. Está na normativa desta organização, que é a Justiça Eleitoral da Venezuela. Então, a publicação das atas é a contra-checagem do resultado. Hoje faz 7 dias da eleição. Essas atas jamais apareceram e não me parece que venham a aparecer. Então, não é nenhum juízo de valor dizer que o resultado da eleição na Venezuela é uma enorme massa cinzenta.
Muito bem. Eu quero repercutir com vocês primeiro essa questão do Papa. Declaração de um Papa, como disse o Favalli, latino-americano e que pode influenciar os religiosos lá na Venezuela. A questão é saber, meu querido professor Acácio Miranda, esta informação do Papa vai chegar para o povo venezuelano? Antes, um parênteses. Lady Murphy, né? O Favalli saiu de férias, todos os fatos internacionais aconteceram. Verdade. Né? Nosso querido Fabrício Neist ficou aqui uma semana praticamente internado aqui dentro. Mas enfim, eu acho que repercute, chega. A gente tem acompanhado nos últimos dias, e o Favalli bem disse, há protestos pontuais na Venezuela, mas os protestos estão acontecendo, há uma certa revolta, há uma certa insurreição da população contra o chavismo, contra o Maduro, e é óbvio que isso acaba ecoando de alguma forma. E o Papa, é importante a gente ressaltar, o Favalli disse também, o Papa é alguém muito politizado na Argentina. Quem teve a curiosidade, eu recomendo, de assistir um documentário e uma série que tem sobre o Papa em um desses canais de streaming. Isso mostra muito o Papa durante a ditadura argentina. Ele sempre foi alguém mais alinhado à esquerda, e o fato dele fazer uma crítica ao Maduro nesse momento mostra que a questão da Venezuela já não é mais ideológica, dá ares de questão humanitária ao que acontece na Venezuela. E a sua avaliação, meu querido Guilherme Mendes? Sem dúvida que a fala do Papa impacta diretamente a população venezuelana, porque, diferentemente de outras religiões, há uma unidade e há sim um comando central na Igreja Católica, de modo que aquela paróquia mais distante, mais longínqua no rincão, seja da Venezuela ou no interior do Brasil, recebe sim os posicionamentos do Papa, e o Papa Francisco, como todos os outros papas que o antecederam, é sem dúvida muito ouvido e muito respeitado. Ele sofreu ataques, na maioria das vezes, de não católicos, né, pelos seus posicionamentos, em algumas vezes interpretados como políticos, mas a Igreja, sem dúvida, tem um importante papel na política, né? Não na política partidária, não na política eleitoral, mas na vida da sociedade como uma maneira geral. Então, ao se colocar pela transparência, ou seja, sem emitir um juízo de valor prévio, coisa que aconteceu com alguns líderes aqui na América do Sul, sobretudo na Argentina, o Papa se alinha ao entendimento que eu julgo desde o início mais ponderado, que foi o entendimento do Brasil, expresso pelo presidente Lula, foi o entendimento americano, que depois veio a mudar dias depois, e o entendimento da União Europeia, qual seja, exigir a exibição das atas de votação. Depois de feito isso, aí sim se teria a materialidade para se configurar a fraude eleitoral ou não. O Papa, então, passado uma semana, na primeira oportunidade de pronúncia, também diga-se de passagem, né? O Ângelus, nesse domingo, foi a primeira oportunidade pós-eleição, domingo passado, faz essa defesa da democracia, essa defesa da transparência. Sem dúvida, isso vai impactar os católicos no mundo todo, e a Venezuela, como um dos países mais católicos da América Latina, vai de alguma maneira reverberar esse posicionamento. Não sei quem aqui teve oportunidade de assistir os discursos do Maduro durante essa semana. Foram discursos assim que, para quem está acompanhando de fato a ausência da ata e a falta de transparência, é um tapa na cara da sociedade, né? É um discurso de perseguição, falou que está correndo risco de vida por algumas vezes, né? Aqueles primeiros discursos, e são sempre discursos cercados ali de generais, de militares também. Eu acho que essa é uma imagem proposital também, intencional, né? Diego Tavares. Nicolás Maduro fazendo madurices. Isso, e o Maduro também, ele fez um apelo religioso essa semana, salvo engano, há 2 ou 3 dias. Ele, questionado mais uma vez a respeito das atas, ele respondeu que bem-aventurados são aqueles que creem sem ter visto. Então, indo ao encontro disso que o Favalli... Quer dizer que ele ganhou pela fé. Exatamente. Só faltou falar que ele é o líder venezuelano escolhido por Deus. Mas é bem nessa linha, realmente fazendo esse apelo e deixando muito claro que essas atas não aparecerão. E ainda que apareçam, se aparecerem, essas atas terão alguma confiabilidade depois de passados muitos dias do processo eleitoral, que, como o Favalli trouxe aqui, preconiza a lei venezuelana que elas já deveriam ser públicas desde o primeiro dia. Qual a validade
legalidade disso. Então, qual que vai ser a resposta do mundo, da comunidade internacional, se essas atas forem apresentadas? Para mim parece que, enfim, essa discussão é totalmente inválida. Haja vista que, como nós sempre debatemos aqui quando falamos de Venezuela, a Venezuela nunca teve eleições livres, eleições limpas. Todo o processo democrático venezuelano, ele vem viciado desde o início. Ele vem viciado desde que Maria Corina Machado começou a sofrer perseguições políticas no país, desde que ela não pôde fazer a sua inscrição para concorrer às eleições presidenciais, desde que Corina Yoris também não conseguiu efetivar a sua inscrição para concorrer às eleições. Maduro teve somente a oposição permitida, a oposição que ele escolheu. Então nós não podemos dizer que essas eleições, ainda que essas atas sejam apresentadas, são eleições livres, são eleições limpas. E é nesse ponto, viu, Gui, abrindo um contraponto aqui à tua fala, que eu condeno a conduta do Brasil de se manter silente, de se manter imparcial, fazendo a cobrança por essas atas. Inclusive, o mesmo Brasil, cuja democracia foi enxovalhada pelo Nicolás Maduro, que disse que o voto venezuelano é auditável, mas o voto brasileiro não. Ou seja, disse para o mundo, quando todos os holofotes do mundo estavam sobre as eleições venezuelanas, que a democracia brasileira é um teatro, quando na verdade nós sabemos que o único teatro foi a vitória de Maduro nas eleições que ocorreram no último domingo. Agora, uma questão, minha querida professora Priscila, a situação da Maria Corina Machado, que apesar de não ter o seu nome na urna como candidata, que pretendia ser, liderou a oposição, né? E fez uma transferência de prestígio gigantesca pro candidato apoiado por ela, o Edmundo Gonçalves. Você acha que o Maduro não estava contando com esta atuação da Maria Corina Machado, mesmo fora da disputa eleitoral? Eu acho que ele não só não contava, né, com essa expressão ou essa expressividade na parte dela, mas também eu acho que ele já não só não contava, Koba, como ele também não queria saber se sim ou se não, porque eu acho que ele exerce sim uma questão ditatorial. Em que sentido ditatorial? Ele não estava preocupado se ela tem expressividade, se ela não tem. Haja vista que se ele tivesse preocupado, ele apresentaria essas atas de imediato. Penso que, né, Marcelo? Acho que eles já teriam que apresentar essa ata na sequência, é isso? Exatamente. Isso não sou eu que estou dizendo, nem um teórico. É o que está escrito na legislação. A ata se torna pública a partir do momento em que o resultado é anunciado. É um documento público. Por que eu perguntei isso, se teria que ser de imediato? Ele não está preocupado com a força dela. Ele tem a força dele. Eu penso que isso é uma afronta à democracia, porque se ele realmente tivesse ligado a essa democracia que ele diz que prega, que na verdade, como o Diego falou, nunca houve, porque desde quando a gente está falando desse programa, desde antes das eleições, a gente já sabia, mas ele vai manipular as eleições. E nada é feito. Inclusive, sob pena de ameaça, ele usa força, ele usa ameaça. E ela tá acuada. Inclusive, até penso correndo risco de vida, claro. Bom, se a gente levar em consideração que mais de 11 pessoas já foram dadas como mortas por causa dos protestos e passam de 1.000 aqueles que foram presos pelas forças de segurança acusados de instabilização e insurgência contra o poder, ela pode estar na lista. Por isso que ela estava desaparecida aí, né? Sim. Num refúgio não localizado, não identificado, desde terça-feira. E assim deve continuar. Isso acontece ao longo de um traço do chavismo que começa em 1998, com a posse, então, do Hugo Chávez em 1999, eu lembro que eu estive na Venezuela quando ele tentou a primeira reeleição. Ele vence um candidato chamado Manuel Rosales, que apareceu agora como uma das opções quando a Maria Corina Machado foi impugnada por 15 anos. Depois há uma reunião e ele entrega a pré-candidatura para o Edmundo Gonçalves, para numa tentativa rara da oposição tentar ficar circulado apenas em um nome. Por que eu estou trazendo esse nome histórico do Manuel Rosales? O Manuel Rosales perdeu para o Hugo Chávez em uma eleição não contestada. Ela foi aprovada ali pelos observadores internacionais, com as atas publicadas e tudo mais. Mas o que aconteceu com o Manuel Rosales semanas depois? Ele foi acusado de corrupção, foi detido, começou a ser processado. Parêntese rápido, aqui estou cheio de advogados que vão corroborar com o que eu vou falar. A justiça é morosa. Na Venezuela, ela não é uma exceção. Também é. Mas, curiosamente, este caso do Manuel Rosales entrou muito rapidamente num processo. Ele, na época, era empresário, tinha uma série de concessionárias de carro e estava sendo acusado de que havia alguns veículos que não tinham uma documentação e tal. Então, rapidamente, ele foi acusado, o processo andou. Ele só não foi preso porque ele pediu asilo político para o Peru.
ali foi a primeira grande manifestação pública de que os opositores do chavismo teriam problema se quisessem enfrentá-lo nas urnas. Veja que eu estou contando uma história do começo dos anos 2000. É um arco de tempo de 25 anos. E isso se repete. Eu falei de Manuel Rosales, agora ele voltou porque depois ele foi... Não foi anistiado, mas esse caso de prisão, passado mais de 20 anos, ele acabou caducando, né? Prescreveu. Mas neste arco de tempo, a gente tem Henrique Capriles, que foi preso. Leopoldo Lopes, que foi preso. Então, quer dizer, os opositores, eles correm um risco de ter a sua liberdade cerceada. A gente fala muito de uma ditadura venezuelana, acho que é um termo que acaba caindo no lugar comum. Fazer um paralelo com a Rússia de Vladimir Putin, que, curiosamente, aquele seu grande opositor é Alexei Navalny, pelos mesmos motivos, acusado de uma espécie de insurgência, porque se opunha ao regime, foi preso, condenado, julgado, condenado e morreu na cadeia, né? Então você tem um claro traço de totalitarismo. Por quê? Porque tem uma certa divisão, uma certa separação com a ditadura. O totalitarismo, primeiro, ele corre nas sombras, né? Ele começa silenciosamente e toma todo o sistema. 2, existe uma falsa sensação de uma liberdade democrática, porque as eleições continuam acontecendo. Então, existe uma justificativa do Maduro, que é a mesma do Vladimir Putin. Não me chamem de ditador. Tem eleições, as pessoas vão votar. Como assim? Exatamente. No chavismo, quando o Hugo Chávez era presidente, todo ano tinha uma eleição na Venezuela. Claro, há uma alternância de 2 em 2 anos, porque tem as eleições gerais, né, para presidente, mas também tem as eleições regionais e para a Assembleia Legislativa. E no meio do caminho, o Hugo Chávez enfiava um referendo, um plebiscito, para provar que ele era um democrata antes de tudo. Então, todo ano tinha eleição na Venezuela. É um totalitarismo, porque tem um véu de uma certa liberdade democrática que, de fato, é apenas um jogo de cena. É um teatrão, né, Favalli? Agora eu quero entender o seguinte: alguns países, mundo afora, diante do que está acontecendo na Venezuela, consideraram Maduro presidente, felicitaram e tal. Alguns outros reconheceram Edmundo Gonçalves presidente, alguns outros simplesmente estão pedindo as atas. Ali a questão vamos aguardar as atas que não serão entregues. Meu querido Acácio Miranda, e se o tempo passar? Passa mais uma semana, mais um mês, 0 atas, como é que ficam esses países, inclusive o Brasil, em relação ao posicionamento? Fica por isso mesmo? Fica na pendência? Ou tem que se manifestar para ou reconhecê-lo presidente, ou não reconhecê-lo, ou reconhecer a oposição? Como é que você analisa agora o que está por vir? Koba, eu acho que primeiro a gente tem que separar o líder do país enquanto instituição. Quando a gente pensa no caso do Brasil, historicamente a nossa diplomacia é neutra e tem um viés conciliador. Então não adianta a gente esperar da diplomacia brasileira uma posição mais contundente. Pode ser que nas entrelinhas venha uma nota dizendo que com o não aparecimento das atas, com a não publicação das atas, o processo seja viciado e dependa de uma nova análise. Agora, quando a gente olha pro Lula enquanto líder, ele já emitiu uma nota, também não foi uma nota tão contundente, mas ele de uma forma ou de outra acabou anuindo ao que aconteceu na Venezuela. No que diz respeito aos países europeus, se a gente olhar para os 7 grandes da Europa, que foram os países que já emitiram manifestações, eu acho que vale a gente ressaltar o caso da Espanha, que é governada por um primeiro-ministro de esquerda, o Pedro Sánchez, e mesmo assim a Espanha emitiu uma manifestação questionando o resultado das eleições venezuelanas. E por fim, o caso norte-americano, também já discutimos aqui em outras oportunidades, a Venezuela está ali no Caribe, é quase que um quintal dos norte-americanos, e seria um problema se a Venezuela
precisando de apoio, ela de alguma forma passasse a integrar de forma mais abrupta, de forma mais contundente, aquele bloco composto pela Rússia, pela China e pelo Irã. Então eu acho que a manifestação dos Estados Unidos foi mais contundente exatamente com base nessa preocupação. Mas eu confesso a você que, mesmo que o Maduro não traga esses boletins de urna. Que é a grande probabilidade, né? Exato. Eu acho que a tendência nesse momento é essa. E mesmo depois de todo esse tempo, mesmo se ele trouxer, já há certas dúvidas sobre o conteúdo desses documentos. Mas mesmo nessa hipótese, eu acho que isso não vai levar a uma guerra, isso não vai levar a uma intervenção de nenhum país em relação à Venezuela. O que vai acontecer é um aumento dessas sanções que já existem. E eu acho que isso que é o mais grave, porque nestas sanções, quem paga não é o líder, quem paga é o povo. E o povo venezuelano já vem enfrentando problemas. Eu não sei se é uma estratégia dos Estados Unidos, olha, vamos aumentar as sanções, nós aumentamos o problema humanitário na Venezuela e transformamos o país numa panela de pressão. Confesso que não vejo como uma estratégia razoável, mas eu acho que é um dos caminhos que se tem. Não, eu acho que o modelo é exatamente esse, é o modelo que foi adotado em Cuba. E também é importante destacar que essa questão do reconhecimento externo dos países impacta muito pouco na realidade interna. Então o povo venezuelano não vai ficar mais ou menos confortável se o Brasil condenar as eleições ou se a União Europeia condenar. Vamos lembrar que um ano passado, né, um ano e meio atrás, o Brasil reconheceu o Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela, os Estados Unidos a mesma coisa. Isso não mudou em nada a realidade venezuelana, até porque quando você tem as Forças Armadas e sobretudo as forças policiais ao lado de um líder, não há quem consiga tirar o poder daquele que tem um apoio militar. Mas, Gui, quero saber de você. Então, em último caso, só para complementar, sem dúvida, a questão das sanções, os impactos econômicos, isso vão fazer o povo penar muito, mas não tem o poder de tirar, de apear ninguém do poder, né? Esse é o Mas tudo bem, você está falando que isso pouco impacta da porta para dentro, ali, né? Intramuros. Mas e nas relações? Porque a Venezuela estava querendo voltar com o seu processo de integrar o bloco do Mercosul. Isso já não pode ser um impeditivo? Esta falta de eleições transparentes já não pode ser um motivo para que todos os outros países, inclusive o Brasil, resista a essa pretensão venezuelana? Você não acha? Eu acho que é um motivo, mas você veja, se você for analisar o ponto de vista do Mercosul, o Mercosul já está semi-implodido depois do posicionamento argentino de desprestígio do organismo multilateral como o Mercosul. A Venezuela é membro da OPEP e isso em nada impactou, e nós temos também a Arábia Saudita, ou seja, quando a gente fala de comércio, esse apreço pela democracia, ele é muito diminuído. As pessoas estão interessadas na questão econômica, tanto é que o próprio Estados Unidos se relaciona muito bem com uma série de ditaduras, não as questiona, desde que os seus interesses comerciais sejam preservados. E isso não é só os Estados Unidos, todos os países do mundo agem dessa maneira. E a Venezuela vai ser mais um, vai se juntar ao time de Cuba, da Nicarágua, ou então das teocracias do Oriente Médio. Se ela entregar o petróleo, que é a sua grande riqueza, entregar uma outra commodity de origem mineral e vegetal, que é disso que o país tem vivido, eu não vejo nenhum problema, o mundo vai continuar se relacionando, óbvio, do ponto de vista de participação em organismos como o Mercosul, a própria ONU, a OEA, isso tudo, sem dúvida, vai ser tolhido e tem que ser condenado, mas não vejo, de fato, para quem já está com um cenário de tanta penúria há tanto tempo, como é o caso do povo venezuelano, que essa realidade vai mudar de uma forma assim tão abissal. Eu acho que o que vai acontecer só é um recrudescimento, a situação vai ficar mais difícil. Mas não dá para receber o Maduro agora de novo como chefe de Estado com todas as honras, depois dessa, né, o Diego? Eu acho que é o mínimo, né, Koba? E aí? É um verdadeiro absurdo a gente ter da porta, do quintal para fora... Algumas coisas vão mudar, não é imediatamente aqui ao nosso lado, uma ditadura que inclusive causa um problema social aqui no Brasil. A grande parte dos venezuelanos, os milhões de venezuelanos, salvo engano, mais de 7 milhões já deixaram o país nos últimos anos, enfim, acabam vindo
vindo para o Brasil e precisam do amparo social do Brasil, que mal consegue promover o amparo para os próprios brasileiros. Exatamente. E não conseguiram também. Certamente seriam votos contra o Maduro, né, Favalli? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem cerca de 500 mil venezuelanos e nós tivemos registrados cerca de 38 votos. Então, exatamente. Só tinha uma urna no Brasil inteiro e não estava em Roraima, estava em Brasília e nem em São Paulo, não tinha urna também. Isso é um pouco culpa do Bolsonaro, viu, que fechou os consulados aí da Venezuela também, que seriam pontos de votação. Mas, de alguma maneira, né, os refugiados que têm por que participar do processo eleitoral não foram consultados. Mas olha com a contradição, Koba, só para finalizar aqui, toda essa ineficiência a respeito da atuação da comunidade internacional em relação ao que acontece na Venezuela, acaba tornando as sanções, que eu concordo também, a Cássio, eu concordo, Gui, acaba penalizando muito mais o povo do que o próprio ditador, acaba tornando que as sanções são a única alternativa, é a única ferramenta a ser utilizada para que, de certa forma, a comunidade internacional influencie na realidade da Venezuela. Eu também nem sei se ele está preocupado com essas sanções, né? Se a gente for analisar, eu penso que ele também não se preocupa com isso, dada a força que ele tem como um todo. E tem uma característica diferente nesse caso, né? Quando você fala de Cuba e da Nicarágua, você tem países, primeiro, territorialmente muito pequenos e, segundo, sem nenhum tipo de capacidade de produção de gerar riqueza, diferentemente da Venezuela, né? Que tem muito petróleo. E o petróleo, por si só, é o suficiente para manter a base social ali venezuelana, como vem acontecendo nos últimos 25 anos. É uma sociedade de fartura? Não. Mas ela tem esse ativo... mas ela tem esse ativo que é, sem dúvida, um diferencial que pode sim ajudar o regime a se sustentar, apesar das sanções econômicas.